Ela é fruto da Jornada do Conectando, que foi realizada em 24 de novembro com os pesquisadores das universidades brasileiras, italianas e argentinas. E aqui a gente tirou um trechinho de cada fala sobre o que a gente está produzindo e o que a gente está fazendo. Então, a gente tem, por exemplo, algumas falas que vão tocar na questão da tradução e da repercussão de autores italianos ou então de mediadores da literatura italiana. Então, por exemplo, o professor Alejandro Patat trata digamos assim, da produção narrativa, tradutória, crítica e do papel de mediação cultural de um personagem muito curioso que é o Attilio da Bini. A Elena Santi trata, por exemplo, da tradução e ela traz para a gente uma perspectiva de como vem sendo feita a recepção, por exemplo, de um autor que foi traduzido tanto na década de 80 e depois ficou um pouco esquecido, depois volta de novo e agora voltou por causa dos 70 anos da sua morte, que é o Cesare Pavese. A poesia feminina também está aqui presente na voz da Érica Salatini, que vem tratando de uma autora nada fácil, mas muito interessante. Ela está introduzindo alguns trabalhos no Brasil sobre essa autora, que é a Amélia Rosselli. A gente também tem uma parte do Conectando que é dedicado, claro, ao ensino da língua estrangeira, ensino de línguas adicionais, e temos aqui um diálogo entre o Gianluigi De Rosa, a Graziele Frangiotti e a professora também, Amanda Bruno, que tratam dessa relação de como que a tradução entra nesse processo tão complexo que é a aprendizagem, que é muito interessante, que trata da Clarice Lispector e como que é a experiência desse desnorteamento a partir de uma transferência, de uma mudança de língua na obra da Clarice Lispector, né? Essa questão do desnorteamento, eu trabalhei também um pouco quando eu trouxe a figura do Eugenio Montale, mas não porque ele veio para o Brasil, porque ele não veio, mas pela forma como ele chega aqui e na circulação de alguns jornais até a década de 60, e a gente vê que a recepção é uma recepção outra figura de mediador cultural, que entre Itália e América, digamos, Latina, que é o Carlo Coccioli, que está sendo investigado pelo nosso colega Andrea Gialloretto, e ele traz a experiência do Coccioli a partir do México, né? Então, entre Itália, América Latina, mais essa relação a partir do México. O professor Andrea Santurbano vai falar de uma questão muito interessante, pouco trabalhada, que é a questão da paisagem em relação à tradução. Como traduzir uma paisagem? Como que acontece essa relação da tradução de paisagens entre línguas, né? Roberto Rasquela é um poeta, tradutor argentino contemporâneo, que também está presente no Conectando Culturas, através do estudo da professora Silvia Cattoni, da Universidade Nacional de Córdoba, que vai pensar a língua italiana ou esse fenômeno, essa mescla entre língua italiana e espanhol na escrita do Rasquela, né? Como que ele traz isso e como ele traz esses elementos, digamos assim, de uma herança também, né? A professora Lucia Vataglia trouxe algumas leituras, ou que ela chamou de desleituras, do Decameron, do Boccaccio, que é um livro que já foi traduzido de uma pós-doutoranda do Conectando Culturas, que teve uma bolsa do CNPq, que é a Fernanda Sequinel, e que ela trabalhou numa questão fundamental, que é justamente o paratexto, né? Como que é o paratexto em algumas traduções e como que fica a situação do paratexto no século XXI. Vejam essa nossa nova playlist e acompanhem as nossas pesquisas.